Boa noite, gente. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Tá tudo bem com vocês? Tudo na paz? Graças a Deus. Que bom que a gente está aqui reunidos mais uma vez para ouvir a palavra e crescer na fé e na graça de Deus. Eu vou pedir a você que pegue a sua Bíblia e abra lá no Salmos 37. Salmos 37. Esses dias nós temos falado sobre semente e a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso hoje. Desde domingo a gente vem falando sobre sementes. Você deve lembrar disso, né? Se você estava aqui domingo, lembra do domingo? A semente precisa de quê? Precisa morrer. Domingo. Na quarta-feira, nós aprendemos sobre a importância de quê? De semear. E aí falamos lá sobre 4 tópicos sobre a importância de semear. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre semente, só que numa outra visão. Quem achou o Salmos 37, diga amém. Versículo 23 até o 25. Presta bastante atenção. Diz assim, ó: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então olha para cá, preste atenção. Vamos por partes aqui para a gente não se engasgar. Primeiro versículo que a gente leu diz assim, ó: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Quando fala o homem, não está falando a figura masculina, mas está falando da pessoa, da existência humana. São confirmados pelo Senhor porque ele se deleita no seu caminho. Irmãos, quando Deus se agrada do caminho de uma pessoa, do andar, do caminhar, da obediência de uma pessoa, diz aqui o texto que Deus, ele confirma os passos dessa pessoa. Como assim? É como se Deus dissesse assim para você: muito bem, você está indo no caminho certo, então eu vou continuar te abençoando. Eu vou continuar cuidando de você. Eu vou continuar desembaraçando os teus caminhos. Ele confirma os passos do homem bom. Por quê? Porque ele se deleita no seu caminho. Então o que nós precisamos fazer? O máximo que eu puder fazer para Deus se deleitar, sentir prazer no meu caminhar, na minha vida, eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu vou estar trazendo Deus para o meu lado. Qual que você acha que é a melhor coisa? Eu afastar Deus da minha vida ou eu ter Deus comigo, me abençoando? Qual é o melhor? Uma pergunta até boba, né? Mas é para a gente refletir. Então, quais são os passos? Os passos de quem Deus confirma? Do homem bom. Daquele para quem ele olha e se deleita no caminho dessa pessoa. Então Deus tem que olhar para você diariamente, porque ele olha e tem que se agradar do teu caminhar. Lá em Crônicas, não precisa abrir, mas é muito interessante esse texto, eu nunca esqueci. Diz assim, ó: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é inteiro para com ele. Imagina você num edifício muito alto, aí você foi lá na laje do edifício. Lá de cima, você consegue olhar para toda a cidade, ver muita coisa na cidade em sua volta. Então lá de cima você consegue ter uma visão melhor. Você vê carros, veículos, pessoas, aquele movimento todo. Só que tem um detalhe. Você consegue ver os prédios, casas, imóveis, transportes, pessoas indo e voltando, mas você não consegue sentir, olhar para o coração daquelas pessoas.
é diferente de Deus. Deus está num lugar mais alto ainda e tem a visão mais ampla possível. Além de prédios, casas, construções, veículos, indo e vindo pessoas, além de Deus ver muito mais do que a gente consegue ver de um prédio alto, Deus consegue acessar o coração das pessoas. E Ele consegue saber o que é que tem ali dentro. Ele passa com seus olhos por toda a terra, porque Ele quer se mostrar forte para com aquelas pessoas que têm um coração inteiro para com Ele. Ou seja, eu escondo o meu coração de você. Você esconde o seu coração de mim. Está tudo bem? Está tudo ótimo, graças a Deus. Às vezes não está. Você está em santidade? Não, estou na presença de Deus 24 horas. Às vezes não está. Você pode esconder o teu coração de mim, do outro, mas de Deus você não esconde. Então, Deus confirma os passos daquela pessoa que lhe agrada no seu caminhar. Eu tenho que procurar fazer isso todos os dias. Agradar a Deus no meu caminhar para quê? Para Deus olhar, joia, tá ótimo, vou continuar te abençoando. Aí no versículo 24 diz, ó, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ainda que caia, existe essa possibilidade? Existe. Falhamos, erramos, tropeçamos, somos pecadores, não somos perfeitos. Então a gente vai lá e cai. Mas quando a gente tem Deus com a gente, essa queda que a gente toma muitas vezes, de erros que a gente comete, Deus está ali para pegar a gente pela mão e nos levantar. Essa queda não vai durar muito tempo. As consequências, os prejuízos, os arranhões, os cortes, as feridas dessa queda não vão trazer muitos prejuízos. Por quê? Porque Deus está ali para te sustentar, para te levantar. Você está vendo a vantagem de sempre estarmos caminhando com Deus? É por causa disso. Ainda que caia, porque existe essa possibilidade. O salmista que escreveu isso, experimentou isso. Davi. Ainda que caia, não vai ficar prostrado. O inimigo, ele quer colocar na nossa cabeça que a nossa queda é o fim de tudo. Acabou, você não presta mais, você não vale mais nada, Deus não vai mais contar com você, Deus não acredita mais em você, Deus não tem mais expectativas em você, Deus não vai mais operar, tudo mentira. Se eu clamo a Deus, se eu estou andando com Ele, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Isso aqui é uma coisa que eu posso apresentar para Deus em oração. Deus, a tua palavra diz que o Senhor segura pela mão. É igual um filho que está andando com o pai, criança pequena. Está andando com o pai, com a mãe. Aí está lá, irmãos. De repente a criancinha tropeça, cai. Mas se estiver segurando na mão, já deve ter acontecido isso com você. Um filho seu, um neto, sei lá o quê. Tropeça, está ali com o bracinho, só dá aquela balançada, né? Aí, opa, caiu. Mas você vai lá e segurou pela mão. Assim é Deus, pessoal. Deus vê pedras que a gente não vê. Deus vê espinhos que a gente não vê. Deus vê pessoas que a gente não vê. Coisas que vêm para nos fazer, tropeçar. Mas, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Você tem essa ferramenta para orar, para apresentar a Deus. E contra a palavra de Deus, Satanás não pode. Ele tenta nos tornar culpáveis, nos fazer sentir as piores das criaturas quando caímos. Mas ele é um mentiroso, porque tem um Deus lá em cima que nos segura pela mão. Ainda que caia, não vai ficar prostrado. Eu estou aqui para dizer para você, você não vai ficar prostrado, porque Deus te segura pela mão. Fala para você mesmo, eu não vou ficar prostrado, porque Deus me segura pela mão. Aplauda ele bem forte. Você não vai ficar prostrado, porque Deus te segura pela mão. Às vezes eu sou repetitivo em usar o exemplo de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Acho que ele cometeu um dos atos mais cruéis que um ser humano podia cometer contra Jesus.
Negou, não conheço não. Nem conheço de jeito, conheço nada, rapaz. De jeito nenhum. E na última, Pedro saiu espraguejando, amaldiçoando. Conheço não e saiu amaldiçoando. Imagina um negócio desse. Caiu. Mas Deus sabia que aquele não era o Pedro de verdade. Deus sabe que muitas vezes, quando você cai, aquele ali não é você de verdade. Foi a tua fraqueza, um momento, uma situação, uma distração, sei lá. Deus sabe, aquele não é Pedro. Pedro me ama. Aquele não é Pedro. Pedro ama a minha obra. Pedro quer me servir. Aí Deus foi lá e estendeu a mão para ele. Tu me amas, tu me amas, tu me amas, amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Não ficou prostrado. Deus não te quer prostrado e você não vai ficar prostrado. Porque ainda que o mundo te desampare, Deus te segura pela mão. Deus te segura pela mão. E ignora se pessoas te desprezam. E não leve isso em conta se pessoas te rejeitam, não acreditam em você. Deixa isso para lá. O importante é que o principal acredita em mim, acredita em você, Deus. Isso é o suficiente. Paulo diz, a tua graça me basta. Graça é o favor não merecido, mas que nós alcançamos. Teu favor, a tua graça me basta. Às vezes você fica dependendo da graça de outras pessoas. Dependendo emocionalmente de outras pessoas. Quando a graça de Deus te é suficiente, aprenda a viver dependente dessa graça. Aí você não vai ficar mais se lamuriando, entristecido se o fulano não te ama, o outro não te quer, o outro te rejeita, o outro não acredita em você. Meu irmão, se eu tenho um Deus que acredita em mim, a graça de Deus me basta. É isso que é suficiente para a gente. Ainda que caia, não vai ficar prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. E aí, para a gente caminhar para o final, versículo 25, ele diz assim, ó: fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Veja só, tem tradução que fala assim: nunca vi o justo ser desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Tem tradução que fala semente. É a mesma coisa que no contexto. Tem alguma tradução aqui que fala semente, sua semente, mendigar o pão ali. E quem fala descendência? Maioria. Ótimo. Vamos ficar com semente, que é a mesma coisa. Primeiro o salmista diz assim: eu fui moço, passei pela mocidade. Agora eu sou velho. Escute isso. Eu fui moço. E agora eu sou velho. Eu passei pela mocidade, pelo ímpeto da mocidade, aquele jeito alvoroçado de ser, aquele jeito ousado, inconsequente de fazer as coisas e não medir consequências. Fui moço. Passei pelo vigor, a disposição da juventude. Só que agora eu sou velho, então eu experimentei as duas fases: a sabedoria, a prudência, o cuidado de um velho, não é? Então eu passei pelas duas situações, ele está escrevendo aqui. Eu fui moço e agora sou velho. Mas eu nunca vi um justo ser desamparado. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó: o que eu vivi na minha mocidade e na minha velhice, já deu tempo eu ver de tudo, ou quase tudo. Vi pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão. Isso aconteceu dentro da minha casa. Davi dizendo que aconteceu dentro da casa dele, irmão matando irmão. Já vi desgraça, já matei, já corri risco de morte. Vi de tudo. Já enfrentei miséria, já fui para a caverna de Adulão, já tive todos os meus homens contra mim, já tive família sequestrada, já experimentei fome, fartura, tudo eu vi. Mas uma coisa eu não vi: o justo ser desamparado. Uma coisa eu não vi: Deus ser infiel com o justo dele. A glória. Uma coisa eu não vi: Deus falhar com o justo dele. Eu não vi isso. Eu vi de tudo: gente boa, gente ruim, gente
falso, gente verdadeiro, amigo, inimigo. Mas Deus falhar com um justo dele, eu nunca vi. Davi está dizendo. Isso é uma coisa que você nunca vai ver também na sua vida. Você ver Deus sendo infiel com quem é fiel a Ele. Você nunca vai ver isso. Eu nunca vi o justo ser desamparado. Nem a sua semente mendigar o pão. Escute aqui, que aqui eu quero fixar para a gente caminhar para o final. Aqui Davi fala sobre a semente do justo. Vou te dar um exemplo aqui. Abraão, quem foi o filho dele? Quem foi o neto? Jacó. Escute. Isaac e Jacó eram sementes de Abraão. Isaac e Jacó. Eles eram sementes. Davi disse que Deus, Ele não permite que a semente do justo ela seja infrutífera. Nem a sua semente eu vi mendigar o pão. Como Deus olhava para Isaac e para Jacó, Deus dizia, eles são semente de Abraão. Abraão semeou Isaac, consequentemente veio Jacó. Semeou Isaac e Jacó nesta terra. Então, eles são semente do meu justo. Eles não vão mendigar o pão. Sabe o que é que eu vejo e aprendo aqui? Cuidado que Deus tem com as sementes que nós plantamos. Aqui era semente no sentido de descendência, literalmente. Mas aquelas sementes que você planta no teu dia a dia, acreditando, tendo fé na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Deus tem cuidado com essa semente para que ela não seja estéril. Para que essa tua semente, ela não mendigue. Deus tem cuidado. Quando eu vejo isso aqui, Deus tendo cuidado com a semente do justo, o que é que eu penso? Eu penso assim, que todo o meu trabalho, o teu trabalho no Senhor não é vão. Tudo que nós fazemos para Deus, com sinceridade de coração, a gente vai ter uma colheita disso. Vai. Porque Deus, Ele tem um cuidado com a semente que o justo planta, para que ele tenha um retorno. Isaac podia não prestar. Jacó principalmente. A gente sabe quem foi Jacó no início. Mas Deus dizia, esses dois caras são semente de Abraão. Eu vou preservar para que essas sementes não sejam estéreis. Eles não vão mendigar o pão. Então toda semente que você planta, quando você faz algo por obediência a Deus, por exemplo, é uma semente que você está plantando. Quando você evita uma tentação, um pecado, porque você quer obedecer a palavra, é uma semente que você está plantando. Quando você faz a obra de Deus, é uma semente que você está plantando. A tua semente não será estéril, porque Deus tem cuidado, zelo, para que a semente do justo, ela não mendigue, ela não seja estéril. Pelo contrário, aquilo que você faz para Deus, para agradá-lo, são sementes que você está plantando, e você vai ter um retorno disso. Abre sua Bíblia rapidamente aí, em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15. Olha isso aqui. Eu quero te confirmar na palavra. 1 Coríntios, depois de Romanos. Acharam? Versículo 58. 15, 58. Diz assim: ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Lê o restante. Você viu aí? Sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Ou seja, aquilo que você faz para Deus não é vão. Mas já orei, já jejuei, já chorei, fiz campanha, evangelizei, preguei, fiz isso. Cadê? Se está dizendo aqui que o teu trabalho no Senhor não é vão,
fica com isso aqui. Não fica com as circunstâncias. Vai voltar para você. A semente foi plantada. E o salmista disse: e nunca vi a sua semente mendigar o pão. Ele está falando de descendência. Mas as sementes que a gente planta, com o nosso coração em Deus, a gente vai ter colheita. A gente vai ter retorno. Então tudo que você já plantou e tem plantado, continua confiando. Porque Deus está preservando essa semente para que ela te dê um retorno. O teu trabalho, tua fé, tuas orações, teus jejuns, tua santificação, tua entrega, tua dedicação, teu empenho, tua sinceridade não será vão. Você vai ter um retorno em nome de Jesus. Você vai ter. Porque o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Volta lá para a gente encerrar. Salmos 37. Você viu como Deus preserva a semente do justo? Glória a Deus. Salmos 37. Para a gente orar. Você entendeu essa palavra de Deus, irmãos? Sim ou não? Versículo 25. Fui moço e agora sou velho. Para por aí. Fui moço. Você já foi moço, moça? Já? Você está na idade, você não está velho ainda. Vai chegar lá. O tempo de vida que você já tem, já deu para aprender um bocado de coisa? Não aprende, pessoal? Uns aprendem um pouco mais cedo. Eu conheço pessoas que com 25 anos de idade, ela viveu coisas que uma de 50, 60 ainda não viveu. Situações, sofrimentos, agruras que vieram em tão curto espaço de tempo. Quando para outras pessoas isso levaria anos. E olha só se levasse. Então o tempo de vida que você tem já deve ter te ensinado muita coisa. Fui moço, hoje sou velho. Aí ele diz: mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Deus não vai te desamparar. Fale para você mesmo isso. Diga: Deus não vai me desamparar. E se ele merecer uma linda salva de palmas, faça isso então. Deus não vai te desamparar. Mas bem forte para Jesus. Deus não vai te desamparar. Você pode falar isso para a pessoa do lado: Deus não vai te desamparar. Glória a Deus. Fala para mim também, que eu gosto de ouvir também. Amém. Deus não vai nos desamparar. E se você for sincero em Deus, a cada dia Deus vai estar te dando sinais de que Ele está contigo. Fica de pé e vamos orar. Em nome de Jesus. Está frio aí, pessoal? Tá? Desliga aqui essa máquina do meio então, Bernardo, por favor, para poder aliviar aí a frio, né? Você entendeu essa palavra de Deus? Sobre ela nós vamos orar, irmãos. Sobre essa palavra que a gente vai orar. E a gente vai falar para Deus com sinceridade: Deus, eu tenho certeza que o Senhor não vai me desamparar em nada. Eu tenho certeza que eu não terei falta de nada. Eu tenho certeza que eu não vou ficar prostrado em nada. Se for para eu me prostrar, vai ser na presença do Senhor em oração. Se é para eu ficar prostrado, prostrada, vai ser na presença do Senhor. Aleluias. Clamando, chorando, buscando. De joelhos na presença de Deus, mas de pé diante do inimigo. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. De joelhos na presença de Deus, mas de pé diante das adversidades. De joelhos na presença de Deus, mas de pé diante dos desafios. Prostrado na presença de Deus, mas de pé diante
das adversidades, diante dos inimigos, diante da oposição, diante das lutas que têm se levantado contra a sua vida. Porque ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela sua mão. Meu Deus, e é assim que nós buscamos ao Senhor nesta noite abençoada e gloriosa. Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu estou aqui, meu Deus, unindo a minha fé com a fé dessas pessoas, para dizer: prostrados jamais, somente se for na tua presença, aos teus pés, para te buscar, Pai, porque a promessa do Senhor para o teu justo é esta: jamais ficará prostrado, até pode cair, mas não vai ficar prostrado, porque o Senhor te segura pela mão. E hoje Deus está pegando na tua mão e está te dizendo: meu filho, minha filha, aí nesse chão você não vai ficar, nesse chão de injustiça, nesse chão de humilhação, nesse chão de vergonha, nesse chão de ameaças, aí você não vai ficar, porque eu estou te levantando hoje, eu estou segurando na tua mão, para você ficar por cima, diante dessa situação que você está vivendo. Oh meu Deus, nós tomamos posse, Pai, da tua palavra para a nossa vida, e nessa noite nós nos levantamos, meu Pai. Aqui há pessoas que estavam se sentindo culpadas, aqui há pessoas que estavam se sentindo indignas, até mesmo de orar, mas o Senhor disse: não se sinta assim, porque eu sou teu Deus, que te ama e que te perdoa, que te restaura e que te levanta. E nós nos levantamos hoje, meu Deus, para jamais aceitar, jamais admitir, Senhor, que o mal prospere contra a nossa vida. A única coisa que vai prosperar, Senhor, é a tua presença, é o teu Espírito em nós, em nome do Senhor Jesus. Adore a Deus nessa noite. Oh, o Espírito Santo de Deus te envolve, meu irmão. O Espírito de Deus te envolve, minha irmã. Sinta Ele agindo sobre ti. Sinta a presença de Deus dizendo: eu estou aqui, e eu estou cuidando de você, e eu estou te levantando, e eu estou te colocando por cima. Aleluias, aleluias, aleluias. Se envolva com Deus nesta hora. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Oh, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se Deus de aliança, cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra. Mais uma vez, Deus de aliança, Deus de promessas. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem. Deus que não é homem pra mentir.
esse Deus, Ele te abençoa nessa noite. Desamparado jamais, prostrado jamais, esquecido jamais, desamparado jamais, prostrado jamais, esquecido jamais. Você tem um Deus que olha por você. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que estende as mãos para te abençoar. Você tem um Deus que estende as mãos para te levantar. E Deus está olhando para cada semente que você está plantando. E eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, que essas sementes vão prosperar. Vão prosperar. Vão prosperar, meu irmão. Acredite nisso, em nome de Jesus Cristo. Creia no teu Deus, que te abençoa nessa noite, que faz coisas maravilhosas na tua vida nesta hora. Oh, receba a resposta de Deus agora, em nome de Jesus. Receba resposta de Deus nesta hora, porque Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessas. Oh, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diga comigo: Senhor Deus, eu acredito na tua fidelidade, e eu tenho certeza que jamais eu serei desamparado pelo Senhor. Coloque as mãos no seu coração, permaneça de olhos fechados. Eu quero que você sinta o amor de Deus cuidando de você nessa noite. Eu quero que você sinta esse amor de Deus cuidando de você nessa noite. Aleluia. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela resposta do Teu Espírito para nós aqui nessa noite. Estamos escondidos no Teu abrigo seguro, no secreto da Tua presença. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansa em Deus. Deus te envia resposta nessa noite. Diga glória a Deus e aplauda a Ele bem forte. Aleluia. Graças a Deus. Senta um pouquinho.